Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Brasil Monarquista. E hoje nós vamos falar de Dom Pedro II, nosso imperador, nosso eterno imperador, e esse também é o último vídeo do quadro Heróis do Império. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de deixar indicado as minhas páginas no Twitter e no Instagram. Podem me seguir lá, que todos os dias tem conteúdo novo. Também deixar indicado a página da OMB, que é a Organização Monarquista do Brasil, e também deixar indicado as páginas da Confembras, a Confederação Monárquica do Brasil. Eles têm Twitter, Instagram e canal no YouTube. Vale a pena seguir eles, acompanhar o trabalho deles, que todo dia eles têm conteúdo. Bom, então vamos começar. Dom Pedro II, nascido no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, sétimo filho e terceiro varão de Dom Pedro I e da Imperatriz Dona Leopoldina, que faleceu quando Dom Pedro II tinha apenas 2 anos de idade. Herdou o direito ao trono com a morte de seus irmãos. Tinha apenas 5 anos quando o pai abdicou o trono em seu favor e ficou sob a tutela de José Bonifácio. Então se iniciou o período regencial. Foi aclamado segundo imperador do Brasil. Aos 6 anos de idade assumiu o trono e aos 15 anos, um ano depois de ser declarado maior, começa a reinar. O imperador era amante de outros idiomas, de história, de livros e arte. No dia 30 de maio de 1843, Dom Pedro II casou-se com a princesa napolitana Teresa Cristina. Durante seu reinado, o Brasil teve um grande desenvolvimento, progrediu enormemente no campo social. Percorreu quase todo o Brasil, viajou para vários países, várias partes do mundo. Nesse período, importantes acontecimentos ocorreram, como o declínio do escravismo em 1850. Durante seu reinado, houve um crescimento econômico, liberdade institucional e de imprensa, democracia, queda na taxa de analfabetismo, inúmeras estradas de ferro foram construídas, um dos primeiros países a ter linhas telefônicas e escolas adaptadas para deficientes. Além disso, o Brasil ganhou diversas batalhas, como a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II sempre foi contra a escravidão, assim como a sua filha, a princesa Isabel. Eles sempre estiveram ao lado do povo, protegendo e defendendo dos maus políticos. O imperador pagava estudos com o próprio dinheiro do seu bolso para jovens que não tinham condições de estudar. Ele dedicava um dia na semana para receber visitas de qualquer brasileiro. Ele foi o líder que mais amou o Brasil. O imperador nunca aceitou ter seu salário aumentado. A imprensa, inclusive, atacava Dom Pedro II por conta de suas roupas extremamente simples. Mas o imperador nunca atacou a imprensa ou censurou ela. Ele sempre afirmava: imprensa se combate com mais imprensa, mantendo assim a liberdade institucional. Tanto é que outros países até estranhavam a liberdade no Brasil. O nosso império ele foi um império muito democrático naquela época. Se o Estado podia diminuir impostos, Dom Pedro II não admitia criar mais impostos, porque ele sempre foi contra, o nosso imperador ele sempre foi contra criar impostos e gastos desnecessários que prejudicavam a população. O Império do Brasil, com a família imperial, tinha mais de 80% de apoio popular. Por isso, o golpe de Estado republicano não teve apoio popular e nem democracia. Dom Pedro II teve que sair do Brasil e se exilar na França. Ele vem a falecer em 5 de dezembro de 1891. Quando ele morre, foi encontrado um pequeno embrulho que continha a terra do Brasil. Estava escrito um bilhete: é terra de meu país, desejo que seja enterrado comigo, caso eu não possa voltar para minha pátria. Ou seja, Dom Pedro II amava tanto o Brasil assim, ele foi o maior líder, o líder que mais amou o Brasil. Dom Pedro II não resistiu ao golpe republicano, pois não queria ver sangue derramado do seu povo. Era mais favorável ter em mãos a carta de despedida em exílio do que sangue do seu povo, contou em sua carta de exílio. Hoje, Dom Pedro II deixa seu legado de herói do Brasil e o maior símbolo da história da monarquia brasileira. Ou seja, Dom Pedro II ele foi o maior líder que o Brasil já teve, o líder mais justo
mais honesto e mais democrático. Porque durante seu reinado o Brasil teve um significativo crescimento na área econômica, na área industrial. O Brasil cresceu bastante nessa época, porque inclusive foi o período de maior estabilidade política. Tanto é que nesse período, no período do Império, nós só tivemos uma Constituição, que foi a Constituição de 1824. E a moeda do Brasil, ela tinha o mesmo valor da libra esterlina do Reino Unido e do dólar. Ou seja, a inflação do Brasil, ela nunca tinha passado, né, de cerca de 1%. Hoje, em muitos dias, ela se encontra descontrolada. Então, Dom Pedro II sempre zelou pela democracia, pela liberdade, pela economia do seu país e também pelo bem-estar do seu povo. Ele amava tanto o Brasil, porque tanto é que naquela época o Brasil ele foi um dos maiores impérios que já existiu. Então, Dom Pedro II ele é o nosso maior símbolo da história do Brasil, não só da monarquia, mas ele é o nosso maior símbolo e nós todos os dias honramos o nome dele. Todos nós, monarquistas, todos nós que acreditamos na história do Brasil. Então, esse foi apenas um resumo da história de Dom Pedro II. Eu poderia contar muito mais, só que ia ficar até amanhã, né? O vídeo ia ser muito longo. Porque tem muita história de Dom Pedro II. Tem muita história para contar sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, sobre a atuação dele como chefe de Estado, como líder do Brasil, que conduzia essa nação aos trilhos necessários para que pudesse progredir. Então esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado e agradeço quem assistiu o vídeo até agora. Mas antes também, eu quero lembrar que ontem foi o aniversário do nosso imperador de júri, Dom Luiz Gastão. E eu quero aproveitar esse momento para desejar um feliz aniversário ao nosso imperador de júri, ao chefe da Casa Imperial Brasileira, e que toda a nossa unidade está nele, ou seja, o movimento monárquico ele é plural, democrático. Nós somos compostos por vários tipos de pessoas com diversas opiniões, mas todos nós estamos em unidade com Dom Luiz Gastão, o nosso chefe da Casa Imperial Brasileira. Então eu quero desejar um feliz aniversário para ele, tá? E também desejar que muitos anos de vida e que com certeza ele vai ainda estar vivo até a monarquia ser restaurada. Então esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado e eu agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.